Todo mundo já ouviu falar da lenda da noiva da estrada, aquela que aparece em rodovias desertas do Brasil, pedindo carona nas noites mais escuras. Dizem que se você parar para ajudá-la, ela desaparece do carro antes de dizer qual é seu destino. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa não é apenas uma história velha para assustar motoristas, ela se renovou em um dos bairros mais movimentados de São Paulo. Essa história me foi contada por um amigo de infância, Vinícius, que jura de pé junto que aconteceu com o primo dele, o Eduardo, que trabalha como motorista de aplicativo. Eduardo estava fazendo o turno da noite, lá pelas bandas do Morumbi, quando recebeu um chamado misterioso. No aplicativo, o endereço aparecia como Avenida dos Morcegos, um lugar que ele nunca tinha ouvido falar. Curioso, mas já acostumado com exceções estranhas no sistema, ele aceitou a corrida. Quando chegou ao local, Eduardo viu uma mulher jovem, vestida de branco, parada na calçada. Ela estava de costas para ele, e mesmo assim conseguiu sentir um frio na espinha, como se uma brisa gélida tivesse atravessado seu corpo. A rua estava deserta, iluminada apenas pelas luzes intermitentes de um poste que parecia estar quase no fim de sua vida útil. A mulher virou-se lentamente e fez um gesto suave com a mão, pedindo que ele abaixasse o vidro. Quando ele o fez, ela se inclinou e pediu uma carona de forma quase inaudível, sua voz um sussurro frágil. Eduardo hesitou por um momento, mas acabou por destravar a porta. Durante o trajeto, ele tentou puxar assunto, mas a mulher apenas sorriu enigmaticamente e fitou a paisagem noturna. Um cheiro doce e antiquado, como de flores murchas, começou a preencher o carro, e Eduardo sentiu um leve desconforto. À medida que o carro avançava pelas ruas do bairro, a temperatura dentro do veículo parecia baixar gradativamente. Eduardo, sentindo a pele arrepiar, comentou casualmente sobre o ar-condicionado, mas a mulher apenas continuou olhando pela janela. De repente, ela pediu que ele parasse o carro. Assim que parou, ela agradeceu, abriu a porta e, ao pisar no asfalto, desapareceu na escuridão. Eduardo ficou boquiaberto, sem entender o que acabará de acontecer. Confuso e um tanto assustado, ele decidiu encerrar a noite mais cedo. Quando acessou o aplicativo para marcar o encerramento da corrida, notou que o pagamento havia sido feito. Mas a maior surpresa veio ao ver a nota deixada pela passageira, obrigada pela carona. Nos vemos na próxima lua cheia. A espinha de Eduardo gelou, mas ele logo deu uma risada nervosa, dizendo a si mesmo que devia ser algum tipo de brincadeira. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia tirar a experiência da cabeça. Ele contou o ocorrido para Vinícius, e os dois riram, mas Vinícius podia ver a inquietação nos olhos do primo. Os sonhos de Eduardo começaram a ser perturbados por visões daquela mulher, e sempre que parava em algum lugar, sentia como se estivesse sendo observado. Algumas semanas se passaram até a lua cheia seguinte. Eduardo, tentando esquecer a estranheza da última corrida, aceitou outro chamado no mesmo bairro. Dessa vez, o local especificado era ainda mais sinistro, um endereço sem nome, apenas coordenadas que apontavam para um ponto no meio de um parque conhecido por suas trilhas escuras e arbustos densos. Curioso e cético, ele hesitou, mas uma força estranha o impeliu a aceitar. Ao chegar lá, não havia ninguém à vista. A única coisa que se movia era o farfalhar das folhas sob o vento que soprava. Ele esperou alguns minutos, até que uma sombra surgiu de trás de uma árvore. Era a mesma mulher, agora com um vestido mais antigo, quase em farrapos. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra e, dessa vez, Eduardo não tentou interagir. O trajeto foi curto. Assim como da última vez, ela pediu para descer repentinamente, mas diferente da primeira ocasião, quando saiu, ela se virou e fitou Eduardo nos olhos. Suas pupilas eram totalmente pretas, e uma expressão de tristeza profunda se espalhou por seu rosto antes de virar e desaparecer na noite. Eduardo ficou tão abalado que demorou alguns minutos para se recompor e seguir viagem. O primo de Vinícius nunca mais aceitou corridas naquela área. A história rapidamente se espalhou entre os motoristas de aplicativo, alguns rindo, outros com medo. Ainda assim, vez ou outra surgem relatos de passageiros misteriosos que desaparecem, pagos com notas escritas em tom enigmático. Então,
Da próxima vez que você estiver dirigindo por São Paulo à noite e ver uma figura solitária pedindo carona, pense 2 vezes. Quem sabe não foi ela que entrou no carro e deixou mais um motorista perplexo. E você, conhece essa lenda? Se essa história te assustou, se inscreva. Toda meia-noite, uma nova história.